Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Uma postura que eu acho muito importante da gente ter diante das coisas é você tentar olhar para onde ninguém está olhando, né? Se todo mundo está olhando para um lado, você olha para o outro. Então é isso que eu acho que a gente precisa exercitar no dia de hoje. Vou tentar fazer isso com vocês, né? Tá todo mundo olhando para quê nesse último dia, nesses últimos dias aqui? Um dos eventos que saltaram aos olhos aí da grande população e também obteve um grande destaque na mídia foi a questão da encrenca na embaixada venezuelana. E aí o que aconteceu, né? Os relatos dizem que de manhã cedo ou na madrugada, um grupo de funcionários da embaixada que era favorável e que reconheceram Juan Guaidó como legítimo presidente da Venezuela, eles abriram as portas para apoiadores entrarem e impediram que os funcionários que ainda apoiam Nicolás Maduro pudessem retornar, e aí causou uma grande encrenca, né? Porque foram para lá deputados e tal, a mídia teve briga, né? Se eu não me engano, até uma pessoa quebrou o braço lá, alguns presos, então teve essa encrenca toda lá, mas aí houve uma negociação diplomática e parece que as pessoas que estavam trabalhando ali, que ainda seguem as orientações de Nicolás Maduro, conseguiram retornar aos seus devidos postos. Mas o jornalista Renato Alves, ele informou que mesmo depois da saída dos apoiadores de Juan Guaidó, cerca de 20 integrantes do MST permaneceram na embaixada em Brasília, né? E aí a alegação, segundo foi informado aqui pelo jornalista Renato Alves, a alegação é por que esses membros do MST estão lá ainda, né? A alegação é de que eles precisam fazer a segurança dos familiares integrantes do corpo diplomático fiel a Nicolás Maduro, porque além do prédio administrativo da embaixada, o terreno também tem ali nas suas dependências é, algumas casas para os funcionários do alto escalão e também para os seus parentes. Então, vejam que coisa curiosa, né? Pelo que o jornalista comunicou aqui na matéria que eu vou deixar aqui embaixo, né? O Renato Alves, ele diz que o pessoal da MST está fazendo a segurança de diplomatas venezuelanos, algo extremamente curioso, né? Extremamente interessante. Além disso, pessoal, a gente está vendo aí, a gente está acompanhando a reunião dos BRICS lá em Brasília, né? BRICS, lembrando que é o país emergente, economia emergente, Brasil, Rússia, Índia, China e também a África do Sul. Parece que algumas parcerias interessantes têm acontecido, né? O ministro da Infraestrutura, o Tarcísio Freitas, que tem feito um trabalho reconhecido aí até pela oposição, parece que ele conseguiu fechar alguns acordos bem interessantes ali com a equipe do Banco do BRICS, né? Parece ter um Banco do BRICS ali e tem uma questão de talvez até 10 bilhões de reais de investimento e tal. Vou deixar a matéria aqui embaixo para vocês acompanharem também. Então, coisas que têm marcado a mídia aí. É claro que a reunião dos BRICS também fez com que a pauta legislativa em Brasília fosse interrompida antecipadamente, gerasse quase um feriadaço aí desde de quarta-feira, passando pelo feriado de amanhã até, né, voltar trabalho legislativo semana que vem. A questão da prisão em segunda instância também ficou para a semana que vem. Vamos ver aí como é que vai ficar. A gente viu algumas notícias interessantes também saindo na grande mídia, por exemplo, Money Times, vou deixar todos os links aqui embaixo, dizendo que o lucro das empresas estatais nesse ano é o maior da história, segundo a Economática, tá? O lucro líquido das três maiores estatais brasileiras que estão listadas na Bolsa, que são Petrobras, Eletrobras e o Banco do Brasil, chegou a 52 bilhões de reais nos 9 meses de 2019. De acordo com a Economática, então o valor é o maior da história. Então, algo interessante aí, vamos continuar acompanhando essas notícias, né? Além disso, também está em Brasília o representante um dos representantes da OCDE, que é o Drago Kos, e ele diz que o Brasil tem que tomar muito cuidado com o retrocesso ao combate ao crime, porque isso pode atrapalhar o Brasil de ingressar no grupo dos países mais ricos do mundo, que é a OCDE. Não só atrapalhar o Brasil de ingressar, mas também atrapalhar o Brasil de seguir a rota das maiores economias dos países mais envolvidos do mundo, né? Então,
a ideia não só, o Brasil, isso vai atrapalhar o Brasil de entrar para a OCDE, não é só isso, vai atrapalhar o Brasil de deixar de ser um país com inúmeros problemas econômicos, sociais, culturais e tal, de desenvolvimento humano, educação, e se tornar um país que tem o mínimo de superação desse tipo de problema. Isso atrapalha muito, e aí não é uma opinião da direita, nem da esquerda, nem da oposição, nem da situação, uma opinião de um dos representantes da OCDE, que é o Drago Costa. Então tá documentado aí esse problema. Só que aí, pessoal, isso é o que tá todo mundo olhando, né? Porque é o que a grande mídia tá anunciando e botando a nossa cara para a gente olhar para isso. O que a gente não está olhando? A gente não está olhando que começou no dia 9 e está acontecendo ainda o encontro do Grupo de Puebla na Argentina, tá? E esse encontro foi inaugurado com um vídeo de boas-vindas do ex-presidente que recentemente liberto aí pela queda da prisão em segunda instância. Como a gente já viu em outras reuniões ali desses grupos de esquerda, como o Foro de São Paulo, que sempre tinha essas aberturas com esses vídeos assim, dando os parabéns, as boas-vindas. Então os líderes da esquerda estão reunidos em Buenos Aires e com certeza estão pensando como retomar o avanço da esquerda na América Latina. A gente não pode esquecer que o próprio José Dirceu falou que todo mundo tem que lembrar que eles são petistas de esquerda e socialistas, né? Então, o socialismo está ganhando um fôlego aí na Argentina, apesar de ter perdido um fôlego na Bolívia, né? Tem tido suas vitórias pontuais. E aí, esse encontro do Grupo de Puebla está acontecendo lá e é um evento que mostra a unidade, a organização da esquerda. O próprio presidente eleito da Argentina deu os parabéns, né, para a prisão a libertação da prisão do ex-presidente e tal. Então, o que ninguém está olhando sabe o quê? A unidade dos socialistas, a unidade da esquerda. E, por outro lado, a gente vê uma quebra da base da unidade lá, da base de apoio do governo e uma tentativa de criar um novo partido. Isso só vai funcionar se não trouxer problemas de base. Por quê? Nós não podemos deixar que as reformas tão importantes que estão caminhando no Brasil sejam interrompidas. A gente não pode deixar que esses índices que eu mostrei para vocês, não só do lucro das empresas melhorando, de um cenário aí favorável, o ministro da Infraestrutura tendo performances muito boas, a gente não pode deixar isso retroceder. Isso não tem nada a ver com governo X ou Y, político X ou Y, tem a ver com o Brasil, projeto de Brasil, tá certo? Então, pessoal, no domingo estão convocadas manifestações para mostrar aí se o povo brasileiro está unido ou não. Essa movimentação de domingo vai ser ímpar e vai ser um excelente referencial para nós sabermos se unidade é só coisa dos socialistas ou se os conservadores têm unidade também, tá certo? Então, pessoal, eu achei que a gente ia chegar num fim de ano mais tranquilo, mas infelizmente o fim de ano a gente viu ali várias coisas contundentes acontecendo, né? A gente está vendo lá, a gente viu a lei de abuso de autoridade, a questão da derrubada da prisão em segunda instância e várias outras coisas aí, uma tentativa de cercear a liberdade de expressão na internet, como está acontecendo na Rússia. Eu já mostrei para vocês que na Rússia, compartilhar fake news dá multa de até 90 mil reais, traduzindo para a nossa moeda, e você criticar autoridades do governo também dá multa de até 18 mil reais e com 15 dias de prisão caso haja reincidência. Isso é o que está na Rússia. Agora, no Brasil, já foi aprovada também uma lei para o período eleitoral, muito semelhante a isso que a gente está vendo na Rússia, e pode ser o resultado dessa CPMI das fake news, pode ser um resultado semelhante, né? Lembrando que já valendo para as eleições de 2020, foi confirmada a lei, né, que pena de prisão de 2 a 8 anos, além de multa para quem acusar falsamente um candidato com o objetivo de afetar a sua candidatura, e a pena aumenta se o caluniador agir no anonimato com nome falso. Então a gente está caminhando ali para um cenário
muitas coisas boas, mas um cenário nefasto também, nefasto, completamente catastrófico, porque a democracia ela fica fundamentada em alguns pilares, né? Um dos pilares é o ordenamento jurídico, né? Você ter, por exemplo, um devido processo legal, ampla defesa, contraditório, o juiz natural. E a gente está vendo aí que esse ponto do jurídico já está sendo atacado em muitos aspectos. Além disso, também liberdade de expressão, liberdade de imprensa também sendo afrontadas. Então, nesse domingo a gente vai ver se é só o socialista que tem unidade ou se o conservador também tem unidade. Isso vai ser bem categórico. Eu tenho falado muito aqui que o objetivo sempre do inimigo é dividir para enfraquecer, enfraquecer para dominar, mas a contra-estratégia precisa ser unir para fortalecer e fortalecer para conquistar. Vamos ver se no domingo a gente consegue ter evidências dessa unidade, não só dos socialistas, mas unidade dos conservadores também, uma vez que, lembrando para vocês, o grupo de Puebla está lá reunido pensando como avançar os seus planos na América Latina. Vamos ver se o contraponto vai ser à altura, tá bom, pessoal? A gente tem um livro muito interessante em promoção nessa semana, que é o Insegurança Pública, do especialista em segurança Diógenes Luca. O Diógenes Luca ele tem um currículo muito interessante, ele é tenente-coronel veterano da Polícia Militar do Estado de São Paulo, foi fundador do GAT, né, que é o Grupo de Ações Táticas, e durante 30 anos ele atuou nesse serviço aí. Ele é bacharel em Direito, também tem pós-graduação em Política e Estratégia pela USP e também mestrado em Ciências Policiais, Segurança e Ordem Pública pelo Centro de Estudo da Polícia Militar. E nesse livro, por exemplo, ele explica por que o Brasil é um país que tem 60 mil, 70 mil assassinatos por ano. Graças a Deus esses índices estão diminuindo, mas é algo muito importante que vale a leitura para você entender o nível da luta que a gente tem, tá? Na Amazon tá R$ 37,70, pelo menos no dia de hoje, né, no dia 14. Na livraria Daniel Lopes está R$ 35,94. Você tem um descontão aí e vai comprar mais barato do que nessas grandes livrarias. E também assim você, claro, ajuda o meu trabalho, tá bom? Lembrando que a gente tem um encontro marcado para o dia 7/12, que é o Pocket Conservador. É um grupo que eu estou reunindo aqui. Eles não têm o grupo de Puebla. Eu estou propondo a gente nos reunir nos nossos grupos pequenos também para poder fazer avançar essa agenda, esse pensamento, né? A filosofia conservadora que precisa ser amadurecida no Brasil ainda é muito rudimentar. Então a gente tem um encontro que é uma espécie de curso presencial, também é uma espécie de treinamento, com palestras, vai ter espaço também para perguntas e respostas, coffee break, vai ter brinde, né? Você vai ter o caderno ali, uma anotação, vai ter sorteio de livro, vai ter uma pequena feira de livros ali também. Eu vou estar com os meus livros de minha autoria e também a história em quadrinho Kelev Caçador Gigante, que é o pôster aqui atrás que vocês acompanham, tá? Além disso, vou estar com os meus livros de estudo bíblico, Carpós, Desvendando os Frutos do Espírito, Desvendando o Apocalipse e Davi, o Homem Projetado por Deus, que é um livro sobre a história do rei Davi, tá? Esses livros estarão lá, você vai poder adquirir e se desejar, eu faço uma dedicatória, vai ter um momento ali de dedicatória também, vai ser bem legal, tá? Vai ser uma espécie de festa de fim de ano que eu estou organizando para todos aqueles aqui que compartilham de uma visão de mundo conservadora, tá bom? Deixo um forte abraço a vocês, examine todas as coisas que tem que é bom. Unidade é algo que vai determinar se o Brasil vai continuar caminhando na trilha das potências ou se a gente vai deixar a esquerda e os socialistas desvirtuarem esse projeto aí que está tirando o Brasil do buraco, literalmente. A gente está tendo aí resultados impressionantes também na segurança pública, mérito do trabalho do ministro Sérgio Moro, né, ministro da Segurança Pública e ministro da Segurança Pública e da Justiça. Tá bom, pessoal? Um abraço, se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito, examine todas as coisas que tem que é bom. Eles estão unidos. Será que os conservadores também são unidos? Então, vai depender do que a gente vai ver aí no domingo, dia 17, tá? Um abraço, fiquem com Deus, compartilhe o vídeo, se já é inscrito no canal, verifique se a sua inscrição está ativa, examine todas as coisas e retenha que é bom, tá certo? Conhecimento é poder, absorva e espalhe o conhecimento, é uma das melhores maneiras de gerar uma real transformação social no Brasil, tá certo? Um abraço, obrigado pela audiência, Deus assim o permitindo, nós voltaremos às 3h30 da tarde com a live da tarde, atualizando as notícias, e também às 16 horas no outro canal, que é o meu canal Desvendando Original,
para fazer oração pelo Brasil, tá bom? Então, pessoal, unidade, tá certo? É a chave vai ser a chave aqui do futuro do Brasil, tá certo? Um abraço, fiquem com Deus, valeu!